pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? Olha só, uma das coisas fundamentais para a gente ter um pedal confortável, seguro e eficiente, seja esse pedal um pedal de lazer, de passeio e principalmente competitivo, é a gente saber escolher exatamente o pneu que a gente deve usar. Então, no vídeo de hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de como escolher o melhor pneu para o tipo de pedal que você faz. Bom, pessoal, diferentemente das bicicletas de speed, que normalmente tem o seu tipo de pneu muito parecido, as bicicletas de mountain bike têm uma variação muito grande de pneus, no que diz respeito a tamanhos, banda de rodagem, enfim. Antes da gente entrar propriamente dito nas dicas e informações para a gente saber como escolher o pneu ideal para a nossa bike, a gente tem que seguir um princípio básico. Eu não devo escolher o tipo de pneu para a minha bicicleta se ele é bonito, se ele é feio, se ele é barato ou se ele é caro. Eu tenho que escolher o tipo de pneu de acordo com a minha necessidade técnica, ou exatamente o tipo de pedal que eu realizo, beleza? Bom, a primeira coisa, e ela parece até muito óbvia, que eu tenho que saber na hora de escolher o pneu certo para minha bicicleta, é exatamente o tamanho da minha roda, o diâmetro da minha roda. Esse diâmetro nas bicicletas de mountain bike, ele pode variar entre tamanhos 26, 27,5 e 29. Da década de 90 para trás, se usava muito as bicicletas com aro 26. Depois disso, evoluiu-se para as bicicletas de aro 27,5 e 29. As bicicletas de mountain bike que a gente vê no mercado de diversas marcas, para não falar todas elas, migraram as bicicletas de mountain bike do aro 26 para o aro 29. Isso por um princípio básico que é importante a gente saber. Quanto maior é a roda, maior é a distância percorrida por pedalada. Ou seja, cada giro no pedal eu tenho uma distância maior percorrida se eu tiver uma roda maior. Uma curiosidade, pessoal, sobre rodas e sobre bicicletas mountain bike. As bicicletas mountain bike, como vocês já devem saber, elas foram criadas nos Estados Unidos, diferente das bicicletas de speed que foram criadas na Europa. Nos Estados Unidos é comum o uso das medidas em polegadas para quase tudo. E nas bicicletas de mountain bike isso não é diferente. As rodas elas são medidas em polegadas, então são 26 polegadas, 27 polegadas e meio e 29 polegadas, exatamente igual os quadros. Os quadros das bicicletas de mountain bike são medidos também em polegadas, que é exatamente a distância, o tamanho do seat tube da bicicleta. Já as bicicletas de estrada têm medidas em centímetros. Então só um exemplo para vocês. Essa bicicleta aqui, por exemplo, ela é uma bicicleta tamanho 19, é o tamanho que eu uso de bicicleta. Se eu for usar uma bicicleta de estrada, eu vou usar uma bicicleta tamanho 54. O princípio de medida, ele é o mesmo para elas praticamente. E vocês podem acompanhar isso num dos meus vídeos aí. Mas a medida é feita em polegadas para as bicicletas de mountain bike e no caso das bicicletas de speed em centímetros. Bom, pessoal, então uma outra característica e uma outra curiosidade aí é que é o seguinte. Normalmente quando a gente vai falar de bicicleta, a gente fala de uma bicicleta com roda ou aro 26, 27,5 e 29. Só que, na verdade, o aro da bicicleta ela não tem esse tamanho. O que tem esse tamanho é exatamente o conjunto roda com o pneu. Então, essa minha bicicleta aqui, ela é uma bicicleta aro 29, ok? Porém, quando eu vou medir aqui o diâmetro da roda, eu tenho 25 polegadas e não 29 polegadas. O que vai gerar esse conjunto de 29 é exatamente o tamanho do pneu em conjunto com a roda. A segunda coisa extremamente importante para você saber é a largura do pneu que você deve usar para o tipo de pedal que você faz.
Nós podemos encontrar no mercado aí uma variação de largura bem grande. Pneus entre 1.0 até os pneus 2.10, que são os pneus mais usados nas bicicletas de mountain bike, até chegar nas bicicletas fat bikes, que tem aí pneus muito mais largos do que isso. Em princípio, quanto mais fino, mais estreito é o pneu, mais indicado ele é para o uso em pisos rígidos. Pisos como concreto, asfalto, porque a rolagem do pneu ela é mais eficiente, a gente atinge uma velocidade maior. Já os pneus mais largos, eles são indicados para aqueles pisos menos rígidos, vamos dizer assim, como por exemplo estradas de terra ou percursos com muita lama. Isso porque a gente nesse tipo de percurso precisa de uma aderência para um desempenho técnico melhor do que no caso dos pisos mais rígidos, que eu preciso apenas e principalmente de velocidade. Em resumo, os pneus de tamanho 1 a 1.6 normalmente são usados para pisos mais rígidos, asfalto, concreto, por exemplo. Esse é o tipo de pneu, a largura de pneu ideal para você usar naquele pedal urbano que você faz, ou naquele pedal que você faz, por exemplo, quando você usa a sua bicicleta para ir para o trabalho, porque normalmente você usa a sua bicicleta em asfalto ou ciclovias que são normalmente feitas em concreto. Também usado para aquelas bicicletas que você vai utilizar para fazer passeio, né? Para você curtir um passeio no parque aí com a sua família. Já os pneus tamanho 1.8 para cima são mais utilizados nas bicicletas de mountain bike, principalmente aí os pneus 2.0 até 2.3, que tem sido comumente usado principalmente nas provas de cross country, porque você tem uma variação de tipos de piso muito grande dentro dessas provas. Mas, para quem faz aquela trilha, vai pegar aquela estrada de chão para fazer um belo de um passeio aí, esses são os pneus indicados, a largura de pneu indicado, entre 1.8 e 2.3. Mais comum usar o 2.1, que ele causa aí, ele tem aí uma eficiência tanto na rolagem quanto na absorção de impacto, deixando o seu pedal um pouco mais confortável. Então, a largura do pneu, ela define a maciez, a robustez, a aderência e a resistência na rolagem aí da sua bicicleta, beleza? Os pneus mais estreitos, eles têm como vantagens o fato de serem mais leves e permitirem uma rolagem maior na bicicleta. Ou seja, eu faço menos força para percorrer uma distância maior com uma velocidade maior. Porém, eles são pneus mais frágeis e mais suscetíveis a problemas mecânicos como furos, por exemplo. Já os pneus mais largos, eles têm maior aderência, mais estabilidade, principalmente em pisos mais técnicos, mais tração e mais resistência. Só que em contrapartida são pneus mais pesados que podem comprometer justamente a rolagem, ou seja, a eficiência em trechos de maior velocidade, em necessidade de maior velocidade do seu pedal. Justamente pelo fato de que eles são mais largos e estão em mais contato com o solo. A terceira coisa, e não menos importante que você deve saber, é o tipo de banda de rolagem ideal para o seu tipo de pedal. A banda de rolagem é exatamente o desenho do pneu, o desenho dos cravos do pneu. A banda de rolagem é a parte do pneu que fica em contato o tempo todo, contato direto com o solo. E é extremamente importante você usar a banda de rolagem correta para o tipo de pedal que você faz, para uma questão de segurança do seu pedal. Eu tenho aqui 3 tipos de pneus diferentes para bicicletas de mountain bike e eu vou mostrar para vocês essa questão das diferenças aí das bandas de rolagem, que são exatamente os desenhos desses cravos aqui. Ó. Vocês podem ver que nesses 3 pneus, esse desenho ele é diferente de um pneu para o outro. Bom, esse primeiro pneu que eu tenho aqui é um pneu da marca Innova Pro, é um pneu aro 29 com a largura de 1.75. Esse aqui é um pneu mais estreito, então ele tem 1.7, né? Então é um pneu indicado para aqueles pisos mais rígidos.
e normalmente é um pneu que a gente vai usar aí para pedalar em pedais urbanos ou em pedais em pisos rígidos mesmo, né? Então esse aqui é aquele tipo de pneu indicado para pedais que você precisa desenvolver talvez um pouco mais de velocidade, aí você não precisa de tanto desempenho técnico, uma pilotagem mais técnica, beleza? Outro pneu que nós temos aqui é esse outro modelo aqui da Innova, que é o modelo CrossFit. Esse aqui também é um pneu aro 29, tamanho 2.10. E aí vocês podem ver que ele tem características diferentes. Ele é um pneu mais largo, vai ter mais contato com o solo, um pneu com cravos mais baixos, certo? Inclusive os cravos nas laterais também são cravos baixos, e os espaços entre os cravos são menores, né? Você tem um espaço menor aqui. Esse é um pneu ideal e apropriado para você andar em pisos de terra, por exemplo, de terra batida, pisos com mais arenosos, por exemplo. Esse aqui é o pneu ideal para você ter uma boa aderência, uma boa tração, uma boa rolagem nesse tipo de pneu. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um tipo de pneu muito usado nas maratonas de mountain bike. Por quê? Porque as maratonas de mountain bike, elas, por serem provas de maior percurso, elas não têm a necessidade de um desempenho técnico muito grande. Eu não tenho lá trechos com muito cascalho, com muita pedra, com muita raiz, enfim, diferente das provas de cross country que usam pneus diferentes desse daqui. Então a importância desse pneu aqui é que ele é usado para a gente desempenhar velocidade, mas ainda me mantendo certa aderência, certa tração nos trechos de curva em alta velocidade também. Vocês podem ver que os cravos eles são menores e próximos uns dos outros, ou seja, não é um pneu que você vai utilizar e vai ter eficiência se você for pegar um trecho com muita lama, por exemplo. Por quê? Porque a lama vai ficar presa nesses espaços entre os cravos e, consequentemente, você vai perder aderência na tração da sua bicicleta e na sua pilotagem. Aí eu tenho esse pneu aqui, que é um pneu para um desempenho técnico melhor. É o modelo Transformers, né, da Innova. Ele tem um tamanho de 29 para 2.10 também. Então, como vocês podem ver, ele tem a mesma largura do Delta Force, porém há uma diferença aqui entre os cravos. Então aqui, comparando os dois, a diferença entre eles. O Transformer, ele tem mais espaçamento entre os cravos são pouco mais altos do que o Delta Force, e um detalhe interessante aqui no caso do Transformer é que os cravos laterais aqui, ó, nas laterais, são maiores. Isso porque ele é um pneu para um desempenho técnico melhor. Eu preciso desse pneu, eu vou usar ele quando eu tiver alta velocidade em trechos de terra fazendo curvas. Ele vai me dar mais tração, por isso que essas laterais aqui, elas são maiores, os cravos são maiores. Então esse aqui é um tipo de pneu muito usado nas competições de cross country olímpico. Então vocês que acompanham o nosso canal, vocês têm visto aí a gente fazer a cobertura das Copas do Mundo de mountain bike, das etapas da Copa do Mundo. Esse é o tipo de pneu muito usado nessas provas. Pneus com cravos mais distantes um do outro e cravos maiores nas laterais. Por que mais distante os cravos? Porque nas provas de cross country, normalmente nós temos trechos de pisos molhados, que podem gerar aí um pouco mais de lama e aí grudar essa lama. Então, quanto mais afastado, menos grudar, a lama não gruda tanto aqui, não fica tão presa entre os cravos e não diminui a minha aderência. E no caso dos cravos laterais, muitas provas de cross country eu faço curvas em alta velocidade e eu preciso dessa aderência. Então esses aqui são 3 exemplos que eu trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem melhor as características dos pneus.
Então, quanto mais largo é o pneu, mais confortável também é a minha pilotagem. Por quê? Porque esse pneu vai ficar mais inflado, né, por causa do ar, ele vai ser um pneu maior, mais cheio, e vai me ajudar também a absorver o impacto da minha pilotagem. Então você imagina só as provas de cross country olímpico em que os caras têm trechos de terra, trechos de lama às vezes, trechos em que os rock gardens que eles têm que ultrapassar e trechos com muitas raízes. Normalmente tem essas 4 características as provas de cross country olímpico ou as provas de mountain bike aí, os mundiais de mountain bike ou Copa do Mundo de mountain bike. Então o que acontece? O pneu mais largo vai me ajudar em tudo isso. Mais aderência, mais tração, mais conforto. Imagina você pegar um pneu muito estreito e bater numa pedra, por exemplo. O impacto na sua pilotagem vai ser muito maior. Obviamente você vai sentir muito mais isso no decorrer da prova. Bom, pessoal, existem outras características de pneus que a gente poderia aí levar em consideração. Como, por exemplo, pneus que são pneus de arame ou não são de arame, que são chamados pneus clever. Outra característica também são os pneus tubeless ou não tubeless, pneus com câmera ou pneus tubeless. Não é uma característica que vai ser tão importante assim, na minha opinião, no que diz respeito a desempenho, conforto e aderência do que as características que a gente falou anteriormente. Uma outra característica extremamente importante no pneu é a calibragem, você usar a calibragem certa. Mas isso varia também de acordo com o modelo do pneu que você usa. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessas informações e dessas dicas, porque elas são muito importantes para, principalmente o que eu falo muito no pedal, seja qualquer nível de pedal, segurança, galera. Segurança é extremamente importante. Como eu sempre digo, eu quero fazer o meu pedal, seja qual tipo de pedal for, eu quero ir e voltar para contar a minha aventura para minha família, para aquelas pessoas que eu amo. Então segurança em primeiro lugar, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like aí que ajuda demais o canal e também compartilha com seus amigos, a turma lá do pedal, a turma com quem você anda de bicicleta. Compartilha e manda para eles também esse vídeo, beleza? Galera, ficou alguma dúvida, pessoal? Faz o seu comentário, faz a sua pergunta. Eu respondo todas, absolutamente todas as perguntas que colocam no nosso canal. Todo mundo que me faz algum tipo de pergunta, eu respondo, procuro informação, pesquiso, mesmo que eu não sei, eu respondo. Então, interage com a gente aí. Ficou com dúvida em relação ao tipo de pneu que você deve usar para a sua bicicleta? Manda o seu comentário, faz a sua pergunta que eu vou responder para você com certeza absoluta, beleza? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se agora, não deixa para fazer isso depois não, faz isso já e clica logo depois na sequência no sininho para acionar as notificações. Se acionando as notificações, toda vez que o vídeo for para o ar, você recebe essa informação aí no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, enfim, você vai receber essa informação de que o nosso vídeo está no ar e aí você não perde nada aqui do Pedal Bike Pop, beleza? Então por hoje é isso, galera. Um grande, forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos.